Boa noite, queridos amigos, meus queridos irmãos do Brasil. Nós estamos ainda continuando o nosso estudo aqui no Velho Continente, em Assis, na Itália, onde estamos percorrendo os caminhos de Francisco de Assis, aprendendo com este grande apóstolo do Cristo enviado no século XII para soerguer e praticar com autenticidade o Evangelho de Jesus. A missão de Francisco aqui foi tão importante que quando você caminha por essas ruas de Assis, ou pelo Vale dos Leprosos, ou pelo ermo do cárcere lá no Monte Subásio, você aonde passa, você vai encontrando marcas fortes, exemplos de amor incontestável, dedicação a Jesus em sua essência, em sua prática do bem. Um homem realmente da paz, um homem voltado para os que sofrem. Hoje nós começamos o dia visitando o ermo do cárcere, a quase 1000 metros de altura, numa região inóspita, no Monte Subásio, onde fica o conhecido ermo do cárcere, um local, como o próprio nome diz, a ermo não tem absolutamente, na época dele, nada que não fosse a floresta formada de carvalhos. Uma temperatura muito inóspita, muito desfavorável. Os médicos afirmam que viver num lugar como aquele, como Francisco viveu, é quase impossível um ser humano sobreviver, porque a umidade, a frieza, temperaturas baixas que favorecem problemas pulmonares sérios, dificuldades respiratórias. E quando a gente vê a cama onde esse homem dormia, numa pedra escavada que muito mal cabia ele, fria, terrível adversidade que choca a nossa pequenez diante de um homem tão forte, tão espiritualizado, que mexe com as nossas partes mais sensíveis e mais fortes das nossas mentes e dos nossos corações. Chegar ali, acompanhar o nosso guia e observar aqueles locais que hoje estão realmente completos, porque foram fazendo construções sobre construções, mas que no tempo deles não tinha nenhum amparo. Era a floresta livre, as grutas onde eles se abrigavam sem nenhum conforto, sem nenhuma iluminação, a não ser a sintonia com Jesus. E eles viviam, o seu grupo vivia no ermo do cárcere e durante o dia desciam para o Vale dos Leprosos, para Assis, para Santa Maria dos Anjos, essas regiões mais inferiores hoje, onde fica Santa Maria dos Anjos. E ali eles iam pedir às pessoas auxílio para os pobres, mas não era dinheiro, eles queriam comida e roupa. Era proibido receber qualquer coisa em dinheiro. Era apenas gêneros materiais e roupas, para que ele pudesse distribuir com as suas visitas aos leprosários, as pessoas doentes. Eles davam o pouco que eles tinham, a comida, às vezes até a roupa deles não tinham nenhuma proteção, nada. Os pés eram uma roupa feita de um tecido muito simples, sem nenhuma sofisticação, coisa como se fosse tecido à mão, cheio de remendos. Quando nós visitamos a igreja de Santa Clara, no centro de Assis, tem lá umas vestes que a gente pode avaliar e observar como eram simples, como eles se vestiam praticamente para cobrir a sua nudez, nada mais.
é uma dedicação, foi uma dedicação que serve de alerta, de recado, de despertar para todos nós. A emoção em todos os momentos nos invade, porque caminhar naquele ermo onde existem grutas inóspitas, frio nessa época que está, não é a temperatura daquela época deles, que chegava a 0 graus e até abaixo de 0, com neve. Nós pegamos 10 graus e já estávamos sem suportar, apesar dos nossos agasalhos. É um exemplo, meus queridos irmãos, que eu me lembro da expressão que as palavras passam, mas os exemplos arrastam. São exemplos que têm que nos arrastar, no mínimo, para uma mudança, para uma busca da proximidade de Jesus. Ali meditamos, ali oramos, ali ficamos com o nosso grupo, relembrando estes acontecimentos, os refeitórios humildes e simples, as capelas de oração, coisas da mais singeleza, da mais singeleza situação de simplicidade. Não se tem ideia, a gente não compreende como é que alguém poderia viver num ambiente daquele, sem nenhuma proteção. E ainda tinha mais um detalhe, ele fazia questão de não ter nenhum privilégio. Nos narra Miramês que numa dessas ocasiões o frio estava muito grande, um dos frades não suportava, e ele pediu permissão a ele ali para que eles pudessem ficar e permanecer ali um pouco mais aquecidos. Mas ele respondeu que eles fossem ao vale, visitassem as casas em Assis, naquela região. Se todos tivessem com suas fogueiras acesas, ele faria fogueira. Caso contrário, não. Enquanto os outros não estivessem aquecidos e protegidos, eles não tinham direito de fazer uma proteção de aquecimento de qualquer natureza. A gente pode até pensar que isso é algo anormal. Mas quando você começa a juntar as coisas, por onde você passa, com as histórias, com as biografias, com os fatos narrados por aqueles que conviveram com ele, ou que aqueles que o sucederam e tiveram essas informações, os seus biógrafos, a gente entende o lado espiritual que existia por trás de tudo isso. Terminado essa visita, nós descemos a serra, o Monte Subásio, e fomos para a igreja de São Damião. E ali é que a emoção é dobrada. A simplicidade daquela capela onde Francisco, num dia de dificuldade, depois de ter beijado um leproso no vale dos leprosos, depois de ter passado por dificuldades, de ter sido preso em Perúgio, e ver a injustiça que existia, a diferença entre os ricos e os pobres. Os pobres que eram presos apanhavam, eram sofridos e às vezes eram até executados. Mas os filhos dos ricos, esses eram presos e ficavam esperando, sabendo aqueles que o prisioneiro tinha condições, ficavam com o prisioneiro até receberem altas quantias para salvar-lhes a vida. E Francisco foi um desses, que não foi sacrificado porque era filho de um grande comerciante de Assis, Pietro de Bernardone. Então foi-lhe dado o direito e o privilégio de ficar preso, mas não ser maltratado, nem morto. Isso chamou a atenção dele. Foi o seu primeiro despertar, dele saber que ele não foi morto ou maltratado porque o pai tinha condições financeiras. Isso ele foi se candidatando a ficar do lado dos menos favorecidos, observando que a injustiça gera descontentamento,
e gera débito para aqueles que a cometem. A justiça de Deus é a igualdade para todos. Então, meus irmãos, chegando ali, nós podemos ver que ele foi meditar naquela pequena igreja, diante de um crucifixo, que é padrão aqui, né, na Itália, e ele escuta a voz do Cristo dizendo: Francisco, constrói a minha igreja que está em ruínas. Ele achou que fosse ruínas físicas, mas havia por trás disso uma mensagem muito forte com relação ao abuso, à riqueza e à ostentação que vivia a igreja fundada pelo romano naquela época, o Vaticano. E ele foi lá conversar com o Papa Inocêncio III. Ele foi lá pedir licença para ter uma ordem, para fazer a sua fundação, depois que ele viu toda essa história, o desdobrado e tudo isso. Vendeu muita coisa do pai para dar aos pobres, para levar. Levou uma sacola com uma mochila cheia de dinheiro e deu para o padre para construir a igreja de São Damião, quando ele observa que não era bem isso que ele precisava construir. Precisava ressuscitar a pureza, a essência do Evangelho de Jesus. Era isso que tocava mais a mente dele. E foi em cima disso que ele trabalhou por toda a sua vida, a serviço dos doentes. Depois que o Papa Inocêncio III deu autorização para ele ter o seu grupo, ele volta para o Rio Torto, aqui no Vale dos Leprosos, onde ele começa a atender os leprosos, cuidar dos doentes. E aí isso foi uma tarefa que durou até 3 de outubro de 1226. Isso era aproximadamente 1220, 21, quando ele conseguiu estabilizar o seu trabalho árduo. Depois que recebe a autorização, foi frequente, diário, de todos os momentos, tentando ajudar aqueles que sofriam. Terminada a nossa visita à Igreja de São Damião, as nossas meditações, vamos conhecer o convento das Clarissas, onde Clara de Assis e a sua irmã fundaram a primeira comunidade feminina das Clarissas, que não tinha esse nome. Eram as pobres filhas de São Damião, e ali eles receberam dos beneditinos todo o terreno onde pertencia a Igreja de São Damião e a Igreja de Santa Maria dos Anjos, no Vale, onde eles começaram a ir na Porciúncula, que era uma pequena igrejinha que tinha no Vale dos Leprosos, onde ele vem a desencarnar em 1226. Então nós, depois de todas essas visitas da manhã, uma manhã muito proveitosa, que nos deixou um legado muito, muito bom, nós ainda visitamos a casa onde ele nasceu, visitamos o local onde ele tirou as suas vestes e devolveu ao seu pai, e nos preparamos para voltar, para descer a Roma, passando ainda pela Gruta de Grécio, onde nós vamos amanhã conversar com vocês a respeito disso, e de alguma pendência de descoberta e de estudo aqui na cidade de Assis. Agradecemos a Jesus por mais esta oportunidade, que Ele continue nos assistindo, nos iluminando, que possamos levar para vocês essa história magnífica que tanta esperança, tanta força, tanta energia espiritual traz para todos nós. O nosso grupo está feliz, todos sintonizados com a história desse incrível Filho de Jesus, Filho de Deus, irmão nosso, que a serviço do Cristo e a sua submissão a Ele, construiu um império espiritual de amor, de doação e de dedicação, conhecido realmente como o homem da paz. Que Jesus possa estar com todos nós. Tenham todos vocês uma boa noite e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Muita paz a todos. Que assim seja.